Agora tô. Passei o retorno também, agora tá migrando. Então, deixa eu subir aqui o material. Tá vendo o slide? Tá aparecendo para você, Alexandre, o slide? Está aparecendo. Ah, ótimo. Então, eu vou só relembrar aqui o final da aula passada, a gente viu os tipos de serviços, e a gente vai dar sequência, e também vamos continuar vendo o resto daquele curso de etiqueta à mesa, tá? Que eu fiz uma pausa nele porque estava muito cansativo, né? Um curso extenso. E a gente vai pegar agora da continuidade aqui do assunto da aula. Então, só para relembrar, a gente falou sobre etiqueta, conceitos e tudo, a história. Chegamos aqui nos tipos de serviços, né? Definindo aí os tipos de serviços considerados formais, são aqueles que vão, né, exigir mais regrinhas, né? Mais etiquetas no seu modo de servir, né? E os informais que não deixam de ter também suas etiquetas, suas regras, mas que são assim tipos de serviços mais modernos, mais focados no tipo de vida, né, da população hoje em dia. Então a gente vai ver os formais mais em eventos como casamento, formatura e assim por diante, e os informais presentes no nosso dia a dia. Então, os serviços formais que a gente viu, ela explicou muito bem, eu mostrei para vocês aqui nos nossos slides, né? Já vou direto aqui. Falando, é o serviço à francesa, que é aquele serviço onde o garçom vai, né? O mais pomposo deles, quando é um evento, né? Com serviço à francesa, envolve não só essa questão da maneira como servir, mas é aquela onde a gente coloca a mesa posta mais completa, né? Onde se tem um cuidado melhor com a vestimenta, com a roupa do garçom, com todo o contexto, né? Mas o serviço em si, né, é essa questão do garçom levar a, a bandeja com o prato e o cliente começar a se servir daquela bandeja, ele escolhe lá o que ele quer, vai pegando, né, e vai colocando no seu prato, tá? Sempre aí do lado esquerdo. Então, esse seria o serviço à francesa ou diplomata. Só para um resumido que a gente já viu, né? O inglês o inglês é direto, que é muito parecido. A diferença é que neste caso, né, também é pela esquerda e tudo, já no evento com inglês direto já tem menos formalidades. A gente vê muito esse tipo de serviço em alguns restaurantes, principalmente aqueles restaurantes assim mais familiares, de comida de domingo, aqui perto mesmo de mim, aqui você deve conhecer também, Alexandre, tem o Bar do Velho. Bar do Velho, durante um tempo, era assim, referência aqui nas proximidades para essa comida de família de final de semana, né? Então, eles fazem lá o serviço inglesa direto, onde vem o prato e eles vão colocando, né? Mostra o prato e o garçom serve no seu prato, tá? Então, como ela comentou no vídeo, evita, né, desastre, bagunça, porque ele já tem essa habilidade de trabalhar aí com a pinça e servir. A gente já coloca, o prato fica mais arrumado também, porque ele já vai colocando, ele não coloca de qualquer forma, né? Ele já vai colocando mais organizadinho, tá? Quando é o inglês indireto, também ele é feito, montado o prato pelo garçom, mas ele não vai assim da bachela para o seu prato. Ele tem um apoio, né, uma bancadinha, um guerridon, que é esse carrinho que movimenta pelo salão, onde ele vai preparar ali o prato. Às vezes ele faz até uma finalização ali na frente, faz um flambado, alguma coisa numa chapa, tá? Alguns tipos de restaurante de serviço tem esse, né, tem esse acabamento, ou então simplesmente ele faz a montagem nessa mesa de apoio e leva o pratinho já montado para o cliente.
O empratado, né, dentre esses serviços formais, né, que é ainda de se servir com toda a pompa, eu considero o mais comum hoje em dia, né, um evento chique, mas que seja mais tradicional, a gente vê aí o empratado asiático, né, que é o termo mesmo utilizado, onde já vem da cozinha, o chefe que monta, a equipe dele tem todo um cuidado aí na composição do prato e é super, super prático, porque já vai montado. Esse é mais desafiador para a cozinha, né? Porque a cozinha tem que liberar todos os pratos ao mesmo tempo, com a mesma decoração e na mesma temperatura. Então, é um serviço que desafia mais a cozinha se for para um número de pessoas maior. Vai chegando um momento que ele não consegue atender um número de pessoas muito grande, a não ser que seja um buffet mesmo muito bem estruturado, né? Onde trabalha com regeneração, que já fica montado esses pratos, né? Regenera num combinado, alguma coisa assim, porque senão fica inviável, tá? O Americana, né, já está aí nos informais, nos tipos de serviços informais, que a gente vê muito nos restaurantes, nos self-service, e também muito comum em festas de formatura, né, onde coloca lá aqueles richôs com os pratos, a gente vê as massas, risoto, e o pessoal vai se servindo, os convidados vão se servindo, né? E a brasileira, que é o que a gente vê nas casas da gente, tem alguns restaurantes que trabalham com esse formato também, que trazem todas as panelas e colocam na mesa, principalmente de culinária mineira, né? Já vem tudo, coloca na mesa e a gente mesmo se serve. Aqui dos serviços, alguma dúvida, Alexandre? Então vamos dar sequência. Aqui está falando com relação ao menu, né? O menu a gente é muito importante definir um menu de maneira bem feita, bem pensada, coerente com o evento que vai ser oferecido, porque é a partir dele que você vai determinar toda a montagem da mesa e esse serviço a ser escolhido, como será o serviço para aquele evento. Olha, aí está a questão da montagem da mesa que foi falado também, né, pela Renata. É Renata, não esqueci o nome dela agora, pela consultora de etiqueta, né, que eu esqueci o nome agora, daqui a pouco a gente vai lembrar, eu vou colocar o vídeo, né, mas ela explicou muito bem, eu achei, assim, de uma forma muito fácil de assimilar essa questão dessa montagem, né, aí da mesa. Então, aqui tem uma mesa posta lindíssima, né, com os talheres, com o prato, as taças, muito bonita essa foto. Vou falar dessa linguagem aqui, eu vou pegar esse exemplo. Olha, aqui, neste exemplo aqui, é uma mesa posta simples para o dia a dia, né? Por exemplo, vai receber alguém para almoçar na sua casa, para jantar, né? Você já pode fazer uma mesa bonita, posta, sem precisar de ter aquele tanto de informação, se for um serviço simples, né? Onde não vai ter a necessidade de tantos copos e talheres, né? Então, nessa montagem aí, tem 4 peças dispostas na mesa, o prato, a faca, o garfo e a taça, né? Lembrando sempre, agora só tem uma coisa, copo, a taça, não, é porque ali usou o termo copo, eu ia falar que estava do lado errado, não tá não, tá certo, porque tá existindo pela explicação, né, que a gente viu no vídeo, tudo que é do lado feminino fica do lado direito e tudo que é do masculino fica do lado esquerdo. Então, a taça, a faca do lado direito, o garfo, né? E o guardanapo nessa montagem está no centro, que é uma opção que a gente viu também, mas ele poderia estar aí do lado esquerdo, o guardanapo, né? Então, é uma montagem simples para o dia a dia, mas onde fica tudo organizado. Uma pessoa que conhece a etiqueta vai saber aí, né? Conduzir essa refeição sem maiores problemas, tá? Aí aqui uma imagem, ó, tá vendo? Uma montagem, por exemplo, um casal, você já faz tudo certinho. Lembrando que a faca sempre fica com o corte para dentro, tá?
Nesse segundo exemplo, né, já é uma montagem um pouquinho mais elaborada, né? Ela possui 10 peças, né? Tem um suplá em cima do prato que ajuda aí a proteger esse prato, dá um charme a mais, né? Também, no caso, às vezes você está comendo, cai um pouquinho de comida para fora, ele vai pegar ali aquela comida, não vai deixar isso cair no forro, né? Mas é mais a função dele principal é mesmo essa de beleza e de ajudar aí a segurar esse prato, ele ficar bem posicionado, tá? É, tem os talheres, né? Que além do talher de jantar, veio também o talher para salada, então já é um jantar que está pensando em servir salada, né? O talher de sopa, a colher de sopa, que já está aqui do lado da faca, e vai ter sobremesa, e a sobremesa fica sempre acima. Então, aqui para a gente ver se está tudo certinho, ó, as taças do lado direito, taça de vinho e taça de água, então no feminino, né? A faca, né, também do lado direito, e a colher, também do lado direito. Do lado esquerdo ficaram os garfos, né, o garfo de salada e o garfo de jantar, que é do masculino, fica do lado esquerdo mesmo. Abaixo do prato está o suplá, né, e dentro, nessa montagem, mais uma vez, o guardanapo, é um guardanapo simples de papel, ele veio dentro do prato e poderia também estar do lado esquerdo, tá? Acima os talheres aí de sobremesa, tá? A única coisa aqui é que, como é um exemplo simples, né? Isso pode vir da cozinha, mas geralmente fica aqui também na montagem o pratinho da sopa. Ele é retirado e vem depois, né? Mas geralmente na montagem consta a tigelinha da sopa, tá? Aí, ó, que bonitinha essa montagem. De acordo com o que está o esquema ali, né? Com a colher de sopa, a faca sempre virada para dentro, suplá com o prato, guardanapo, né? No meio do prato, os garfos aí de jantar e de salada e os talheres de sobremesa, tá? E essa última é uma montagem mais formal, né? Onde tem uma composição maior de talheres e de taças, né? Então tem aí a taça para água, a taça para vinho branco e tinta e a taça de champanhe, então tá completo aqui, né? Os talheres também tem a colher de sopa, tem a faca de salada e a faca de jantar, né? E os garfos também aqui todos os garfos presentes. Na frente temos aí os talheres de sobremesa e aqui em cima tem o pratinho com a espátulazinha de passar manteiga, de passar patê, que é para o couvert, né? O suplá aqui embaixo e o prato com o guardanapo no centro, que também poderia estar do lado, como a gente já falou, tá? Tá bem bonita também essa mesa. Então, aqui a gente viu aí as montagens todas, tá? Os esquemas assim mais comuns, né? Isso aqui vai ganhando mais poucos itens se for um cardápio mais elaborado, específico, por exemplo, talher de peixe, né? Pode ganhar aí a plaquinha com o nome, se for um evento formal que tem que localizar, né? O lugar na mesa. A vasilhinha com a lavanda, se for alguma coisa que vai precisar de sujar a mão e tem que limpar. Então, são alguns itens que podem entrar ainda nessa composição mais formal. Uma coisa importante também na hora de pensar no evento é essa montagem da mesa de maneira a proteger a mesa e evitar também ruídos, né? A gente vai no restaurante, a gente não escuta ruído do prato, da taça na mesa, né? Isso fica aí, mesmo sendo às vezes prataria pesada, né? E tudo, mas isso tudo fica contido pela essa montagem que tem todo o cuidado, né? Tem o anaperon, que é esse forro aí de feltro, né, ou flanela para proteger o tampo da mesa e por cima aí a toalha, tá? É importante também que essa toalha tenha um caimento aí no mínimo de cerca de 25 centímetros para facilitar o acesso dos convidados e ficar bonita a composição da mesa.
Nessa montagem que a gente falou aí, né, tem a questão também de os talheres estarem sempre, do que a gente falou, né, em pares. Então, a faca e o garfo para tal refeição, se for entrar de peixe também, se for entrar de salada também, sempre o par, tá? Sempre vem par, com exceção da sopa, que é só a colher, né? E o distanciamento disso aqui entre um cliente, né, e outro, ou entre um convidado e outros pratos, tem que ter pelo menos 45 centímetros de distanciamento para que você deixe as pessoas à vontade para fazer a sua refeição. Aí aqui tá falando, né, com relação a essa composição mais composta, né, composição mais composta foi ótimo, né, essa montagem mais composta, onde tem aqui completo a colher de sopa, né, as facas com os garfos e também já os talheres de sobremesa, e aqui ela completa, que foi igual aquela última imagem que a gente viu, com pratinho para o couvert, com as taças, né? Então, uma montagem já completa. Vamos lá. Que etiqueta à mesa? Né? A forma como as pessoas se portam à mesa em situações sociais, de modo a demonstrarem pertencer a determinado grupo. Por isso que é importante a gente entender, né, e saber cada vez mais as regrinhas de etiqueta. Nunca é demais, como disse, né, a consultora. Às vezes a gente acha, não vou participar de um evento tão formal, isso não tem nada a ver com o meu dia a dia, ou se tem, né? Isso é bobagem, o importante é o básico, mas é importante para que, se você vier, né, a estar numa situação de estar fazendo uma refeição dentro de uma festa, ou no evento de negócio, como a gente já falou, corporativo, né? Ou qualquer situação que você pode ser colocado, né, deparando com uma mesa com mais talheres e taças, você fazer isso de maneira natural, porque assim você vai demonstrar estar familiarizado e pertencer àquele grupo social, né? Não fica uma coisa assim, tá destoando aqui, essa pessoa não sabe nem como se portar à mesa, né? E às vezes tirando a atenção que é necessária, uma conversa de negócio, uma conversa de família, até mesmo um momento onde você vai aproveitar uma festa de formatura e você fica ali todo tenso, porque não sabe nem como se portar diante daquela mesa, parece um filme de terror, né? Então, para que isso não aconteça, é importante saber e dominar a etiqueta à mesa, tá? Geralmente, esses grupos são aqueles de predomínio numa sociedade, seja esse um predomínio social, político ou cultural. Aí chegamos às atitudes, né? Regras à mesa. Então, a anfitriã que mostra os lugares à mesa quando não houver o cartão indicando os nomes das pessoas. Isso a gente viu também, né, no primeiro videozinho, que tem aquele cartãozinho lá com a identificação. E já é estabelecido, ou por quem organizou a festa, né, um cerimonial que está responsável, ou o próprio anfitrião que definiu isso dentro de um restaurante, quem vai sentar em tal lugar. Então, já tem que sentar naquele lugar que está denominado. Agora, se não tiver, esse anfitrião, é a pessoa que está convidando, que vai falar, senta ali, né? Pode você sentar aqui, vai te falar o melhor local para você se sentar. Não você já ir chegando e, eu quero sentar aqui, né? Entrando na mesa e às vezes a pessoa estava pensando em colocar ao lado dela ou ao lado de uma outra convidada, né? Uma pessoa diferente, tá? Cuidado com a postura na cadeira, costas retas, pulsos apoiados na mesa quando você não estiver comendo. A gente vai ver essas regrinhas na continuidade do vídeo, vou pincelar rápido, tá? O guardanapo é logo colocado sobre os joelhos, conservando-se uma ou duas dobras. Então, é aquilo que ela explicou, não é nada de abrir, chacoalhar esse guardanapo, abre ele, coloca no joelho, e aí faz sua refeição normalmente. Ao final da refeição, deixe o guardanapo usado na mesa, à esquerda do prato, sem dobrar. À esquerda, por conta, né, que a esquerda está tudo ali no masculino. Então, o guardanapo, ele às vezes está lá no início e no final também
fica do lado esquerdo. Falando sem dobrar, é sem dobrá-lo todo novamente, não precisa, né? Mas tem que dobrar ali a parte que tá suja para não ficar deselegante, tá? As taças devem ser seguradas pelo pé, se não houver, segure pela parte inferior, mas sem deixar o dedinho, né? Aquele famoso dedinho para o alto. Ao beber, cada vez que você levar o líquido à boca, você deve passar antes o guardanapo para evitar ficar marca de batom, né? Para ficar gordura de algo que você comeu e assim por diante. Enquanto estiver comendo, esta é a posição certa para deixar a faca no prato. Então, ó, essa aqui, tá? Enquanto você tá comendo e ainda não terminou, se você vai comer, né? Utilizando só o garfo, você deixa a faca aqui. Lembrando as situações que foi falado lá no cursinho, onde quando eu uso a faca e o garfo juntos, né? Essa faca só como apoio para pegar o alimento com o garfo, e quando eu posso estar comendo só com o garfo, tá? E aí eu deixo a faca apoiada, só vou pegar ela no momento de cortar algum, algum alimento que está no prato. Em caso de dúvida, use talher sempre de fora para dentro, porque eles são montados já nesse pensamento, né? Então vai vir o primeiro prato, o segundo, e você vai tirando de fora para dentro. Sempre comer de boca fechada, sem ruído, né? Sem não encher completa a boca, tá aquela coisa aqui, né? Tá todo mundo vendo, você não tá dando nem conta do que tá ali dentro, né? Nunca se parte o pão com a faca, isso também foi mostrado no videozinho da aula passada, né? Menos ainda com os dentes, é sempre com a mão, você vai pegando os pedacinhos, passando ali, né, o patê, a manteiguinha, comendo aos poucos e sempre passando naquele pedaço que você picou, nada de picar tudo e deixar aquela coisa toda picadinha, vai pegando, vai passando e vai comer, tá? Não coma com as mãos, a não ser que o alimento exija, nesse caso, utilize lavanda. Então, ela deu essa dica para a gente evitar ao máximo, até mesmo no caso do frango, né? Se vier com osso, você tentar cortar, né? E só mesmo se for um tipo de alimento que tem, que realmente não tem como cortar, tem que ser comido com as mãos, você vai utilizar a lavanda, que é a vasilhinha com água, rodelinha de limão, para você molhar ali a ponta dos dedos e depois enxugar no guardanapo, tá? Ao ser servido de Essa, álcool, nada a ver, nada deve dizer. No entanto, se o alimento oferecido não lhe agradar, responda não, muito obrigada, né? Às vezes é um serviço inglesa direto, por exemplo, você pode falar não, obrigado, e o garçom não vai colocar no seu prato. Não deve emitir opiniões sobre o que está comendo, especialmente negativas. Se não gosta, pode deixar no prato, né? Começar a comer e ficar, nossa, mas esse negócio aqui tá salgado, nossa, mas esse aqui tá frio, nossa, né? Não gostou, né? Guarda para si, deixa lá no prato e depois eles vão perceber lá na cozinha, né? Inclusive pra gente que está lá na cozinha, é um termômetro, essa volta do que fica no prato pra gente ver a aceitação do cliente, tá? Nunca se deve apanhar. Vanessa, Oi. deixa eu te falar, esse negócio de não cortar o pão com a faca, isso para mim é novidade. No restaurante você tem que cortar ele com a mão. Ó, que isso? Não sabia É, não. é Ah, no considerado restaurante, né? Entendi. deselegante. Oi? No restaurante, né? Isso. Não, no restaurante e no jantar formal, né? Vamos dizer assim. Não se Aí deve. Não pode estar na eu vou sua pegar o casa, pãozinho, vou pegar o pãozinho de sal, por exemplo, e vou rasgar ele na mão. se for no jantar formal, sim. Ó, Correto é pegar o pão sempre para mas isso aí só, isso só o pão que eu vou comer, porque eu rasgar o pão e deixar lá na cestinha para outra pessoa comer, sendo que eu já coloquei a mão. Não, não. Você não vai rasgar, é só o pão que você vai comer, que geralmente fica o pão que você vai comer na sua frente, aí você vai pegar ele, entendeu? Na minha cestinha, por exemplo, né? Isso, isso, Entendi. tá? Aí você pega, né? Tira o pedacinho com a mão, passa, né? O que você for passar no pão,
naquele pedaço e come e vai pegando aos pedacinhos. É assim que é feito. Tá bom? Entendi. Deixa eu só ver aqui, que parece que tinha alguém tentando entrar. Não. Então, vamos pro próximo. Nunca se deve apanhar num talher ou um guardanapo que tenha caído no chão. Desculpa. Isso é uma coisa que a gente tem muito impulso, né? Principalmente nesses restaurantes mais comuns, que a gente vai em final de semana com a família, como eu citei. É muito comum a gente cair um talher, abaixa e pega, mas o correto é você chamar o garçom para pegar, tá? Então, caiu, você chama o garçom para pegar e, inclusive, já pede um novo, porque ele não vai pegar e te dar aquele do chão, tá? Ao terminar, não dobre o guardanapo. Isso já ficou repetido, desculpa, já falamos no slide de cima. Não é obrigatório deixar alimento no prato, isso é mito, né? Tem gente que acha que vai assim, ah, se eu for no jantar mais chique, se eu tô com outras pessoas, né? Um grupo de pessoas, quando é família da gente já é acostumada com a gente, mas um grupo de pessoas, né, que eu não conheço bem, eu tenho que, não posso comer tudo, senão fica parecendo que eu sou guloso, não tem nada a ver, tá? O que veio ali é para você comer mesmo, que a gente tem que ter cuidado na hora de montar o prato, se for, por exemplo, o self-service, de não exagerar, né, além da conta, mas de comer tudo não tem problema nenhum. Não se deve molhar o pão nos molhos, no café ou em qualquer líquido. Tem gente que fala, como que eu vou tomar café da manhã para estar numa mesa, né, num hotel, e não vou molhar se eu tenho hábito? Não é de bom tom, não é elegante realmente fazer isso, porque tem pessoas que não gostam. Eu, por exemplo, detesto. Vou pegar um exemplo real. E morro de nojo de quem molha o pão do negócio, não da pessoa, né? Da cena. Então é uma coisa que não me deixa à vontade. Se eu tô comendo, você vai molhar, ainda tem uns que caem um pedaço ainda que é trem molhado. A pessoa tá comendo, tá achando uma delícia, né? Porque quem gosta fala que é uma delícia, mas aquilo ali já me trava de comer, porque pra mim já é Quando eu tinha nojento. 5 anos de idade, 6 anos, eu gostava, mas hoje em dia não. Não, tem gente que gosta mesmo depois de adulto, e eu não gosto, não consigo nem A pensar. Maria Eduarda não gosta, não, de molhar o pãozinho? Ela gosta de pôr biscoito no leite, fazer aquela paçoca, né? Que eu De também. molhar o biscoitinho Maria. É, O biscoito Maria, né? é. É uma coisa também que eu não gosto. Porque assim, que essas coisas, textura assim, cremosa, né? Não sei explicar, não me desce. Mas aí no caso dela lá, tá no copinho, né? Problema dela, vamos dizer assim, se estivesse no restaurante. Mas nessa atitude de molhar e comer, a pessoa vai ver tirando, né? Não só o pão, né? Aí principalmente, às vezes vai comer, por exemplo, tem um prato que veio com molho, tem um coverzinho lá, a pessoa pega Pois e é isso vai. que eu ia te falar agora. E esses italianos que pegam o pão e tacam dentro da sopa, sopa de tomate, sopa não sei mais o quê, os caras no restaurante metem o pão lá dentro e põe na boca. Aqueles É, italianos, esse cara doido. restaurante italiano, a gente, né, o que, igual ela explicou, as regras de etiquetaria são únicas daquele país. Cada país tem as suas, né, seus comportamentos, assim, vamos dizer, seu regimento, né, suas regrinhas, suas normas aí, essas regras de etiqueta daquele país. Então, aqui a gente segue essas regrinhas que são do nosso país. Então, quando a gente vai num restaurante típico, né, assim, autêntico, o certo é a gente se portar de acordo com as nossas regras daqui. Mas é comum ver mesmo essas cenas, porque tem muita Tem gente que país é aí que eles gostam até que italiano, você rota na mesa. hã? Tem país Pois que é, gosta que você rota na mesa para dizer que a comida tá boa. e que é considerado deselegante se não rotar, né? É, exatamente. Então, assim, mas aqui, por exemplo, se você for num restaurante autêntico italiano, o correto é você se portar, né, ter a conduta de acordo com as regras de etiqueta do nosso país. Vai sim deparar com cena de pessoas, né, cenas de pessoas fazendo esse tipo de coisa, igual você falou, porque às vezes é um italiano mesmo, ou então um descendente que já tem aquele costume e ele se sente à vontade ali naquele restaurante. Mas o certo é a gente se portar, né, como está no nosso país, de acordo com as nossas regras, tá?
Quando for se servir de alguma bebida ou comer um pedaço de pão, descansa os talheres dentro do prato, né? Então, sempre os talheres ficam descansados no prato e nunca fora do prato, na mesa, tá? Não deixe a colher dentro da xícara de chá ou café ou vasilha de sorvete. Descanse no pires, no caso da sobremesa, no pratinho, né? Para não acontecer de cair. Foi algo que também foi passado no vídeo da aula passada. Não, você vai apoiar aquilo ali, cai, faz uma bagunça. Então, nesse caso, fica Esse prato cheio tá parecendo prato de pedreiro. não tá? Eu procurei uma foto, É, assim, essa foto aí tá boa. Para representar aí, ó, nunca encha demasiado o seu prato. Pode sempre esse aí é ser. para subir um monte mesmo, viu? Um monte de comida. Você vê que já está até na borda do prato, além de estar uma montanha para cima, está na borda, né? Se fosse. Aí tá claro que é um prato de self-service, né? A pessoa colocou tudo que queria, mas se fosse um prato que o garçom precisasse pegar também, não ia ter onde pôr a mão, né? Porque não tem nem borda de prato mais. E o cara, quando termina de almoçar, e o que tem de arroz e feijão caído na Na mesa, toalha, em volta é. da mesa, dá para fazer até uma meia-lua assim, ó. É impressionante esses restaurantes self-service, como que faz muita sujeira na mesa mesmo, né? Você vê que é realmente falta mesmo de etiqueta das pessoas de chegar, porque como tem muita comida, né, exposta ali, né? Eu mesma lembro de adolescente assim, indo no self-service, eu ficava doida, né? Porque a gente tá com fome. Aí tinha tudo que você gosta. Tem lá, chega lá, tem uma lasanha. Ah, gosto de lasanha. Aí você vai ver uma feijoada. Aí eu vou pôr feijoada. Na hora que você vê seu prato tá daquele tamanho, que você não vai dar conta, com um monte de coisas que não combinam uma com a outra, né? Então, assim, à medida que a gente vai aprendendo as etiquetas, você descobre que a melhor maneira é você chegar no self-service, primeiro verificar tudo que tem disponível, definir o que você vai comer, né? E aí organizar isso de maneira de acordo com o montante que você tem costume de comer, né? Não aquela É coisa sempre bom exagerada. começar pela salada, né? Sempre bom começar pela salada. Tá? Tem gente que gosta até de colocar um pratinho separado, mas não é errado montar tudo num prato só, não, tá? Pode montar. Pratinho separado eu gosto da carne, principalmente carne grelhada, aí eu prefiro ter um pratinho separado. Sim, que aí vai cortando, vai comendo aos poucos, né? Isso tudo é permitido aí no self-service, não tá errado, tá? Tanto você ter um pratinho separado para salada, ou para carne também, ou você servir-se primeiro da salada, depois retornar no buffet para tirar, né, a parte quente da comida. Isso é permitido. Ou você fazer a montagem única, só que isso tudo de maneira organizada, tá? Nunca deve retirar a comida da travessa com o seu próprio talher. Isso é o fim, né? Tem gente que faz isso mesmo. Parece que está acostumado em casa, né? E já vai colocando o talher ali. Por exemplo, serviu, principalmente quando é serviço à brasileira mesmo. Eu já vi isso, situação em família. A gente vai num restaurante onde pede lá, né? Um à la carte, vem a montagem, eles colocam tudo na mesa, porque, né, é um serviço à brasileira, para a gente ir tirando, tem as colheres, vai pegando. Primeira montagem do prato, as pessoas se servem normal, com a colher que tá ali. A segunda, se ela não vê a colher ali facilmente, ela já pega o batata, então, né? Pega a batata, espeta a batata com garfo e traz pro prato, que tá totalmente errado, nunca deve ser feito, tá? Ou Modere, então ele vê a pessoa servindo aquele prato que ele quer servir, a pessoa está demorando, ele pega a colher do arroz ou de outra coisa e é, mete lá naquela panela que não era aquela colher. isso é o fim, né? E olha, isso aí eu já vi também acontecer em Aquelas self-service. pessoas desesperadas para comer, sabe? Sim, tem gente que faz isso no self-service ainda por cima, que é lá, já está estabelecido, pega a colher de arroz, então é comum, né? Que às vezes você tem lá dois, três tipos de arroz no self-service, a pessoa pega a colher de um e põe no outro, né? Uma coisa é quando falta o talher, mas mesmo assim não deve ser feito isso. Eu já fui em self-service que não tinha o talher em todos os richozinhos, né? Todas as GNs de arroz.
E aí eu vi a gente pegando de um para o outro, porque queria servir, a pessoa acha mais fácil pegar ali do que chamar um garçom, né? Mas o correto seria falar, olha, tá faltando um talher aqui, né? Porque não é certo você pegar, a gente pensa no arroz assim, ah, limpo, não vai sujar a colher, mas não é o correto você sair misturando aí os talheres. Se a proposta é, como exemplo, né, um self-service, tem que ter talher para cada cubo, para cada GM. Eu achei interessante aquela moça lá que você colocou o vídeo. Eu Hum, nunca comi fundi com várias pessoas, não. Mas eu achei interessante porque se você vai comer fundi, vamos supor, dois, aí você tem que pôr um pratinho, além daquele garfo longo, né? Aquele espeto que você leva lá na frente. seu áudio tá ruim, parece que você tá tampando ele aí, Alexandre. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Então, aí eu achei interessante o seguinte: quando você vai servir, vamos supor que seja dois casais. Aí você tem aquele espeto comprido que você retira, né? O fundi, seja lá de queijo, ou morango, chocolate, sei lá. Aí você tem que ter um pratinho e tem que ter um outro garfinho individual para cada um, né? Porque senão Uhum. fica aquela coisa nojenta. A pessoa enfia aquele garfo comprido, põe na boca, depois vai lá e põe lá de novo. É, isso, Tem que ter, essa ela tem que colocação colocar um dela garfinho a foi mais, né? muito boa. E muita gente não faz, né? Tem jovem, então, gosta muito de fundir. Às vezes eles fazem essas reuniões assim, né? Esse happy hours assim no final da noite, com um vinho, fundir. E todo mundo tá ali, enfiar o Pois garfinho é, na mesma. a mãe tem que avisar os filhos, a mãe e o pai, porque somente nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, É, que a saliva transmite, né? Sei lá, é perigoso, né? não é higiênico, né? Uma coisa é ali, o casal vai comer um fondue, que a ideia acho que nasceu muito disso, né? De uma coisa mais íntima. Outra coisa é você colocando várias pessoas retirando com o mesmo talher no recipiente. Isso não, né? Com certeza não funciona. Modere e tenha bom senso com as bebidas alcoólicas, né? Tem muita gente que esquece que está em um ambiente, às vezes, né? Que, na verdade, qualquer ambiente público, qualquer ambiente que não seja fora da sua casa, acho que isso é válido, né? Independente de ser ambiente de negócio, não, se a pessoa bebe, ela tem que saber controlar para não dar vexame, né? Não ficar ali sendo o centro das atenções, às vezes vai numa festa, vai em alguma coisa, acaba que chama mais atenção que aniversariante, que formando, porque tá ali dando show, né, no meio do povo. Então, isso também não é de bom tom, não deve ser utilizado. A pessoa, se vai beber, tem que já sair sabendo que tudo tem um limite ali, né, da dosagem. Sempre que pretender beber, retire o excesso de batom para não deixar a marca na borda da taça, né? Aqui nessa imagem ainda tem uma marquinha de boca aqui, delicada, mas tem gente que já não é de bom tom, né? Já não deve acontecer. Mas tem mulher que vai dando, parece que ela vai até rodando a taça, né? Parece que é combinado. No final fica uma decoração de várias marquinhas. Fica muito feio realmente na taça, né? Quando se está comendo carne, não se deve parti-la toda em pequenos pedaços. O correto é partir em pedaços de cada vez, né? Isso é uma coisa também que tem gente que fala assim, mas por quê? Por que eu não posso? É porque não é de costume, são as regrinhas para que você, em vez de ficar parecendo assim que tá partindo tudo para criança, né? Uma coisa você vai cortar para criança, outra coisa é você ali, vai aos poucos, uma coisa que não tem pressa, né? A refeição, né? A cerimônia da refeição, ela deve ser ali com prazer do que se está comendo. As pessoas acham que corta tudo e enfia rápido na boca. Não. Vai cortando, pega do outro alimento, vai curtindo ali aquele momento da refeição, explorando ao máximo o que o prato tem a oferecer. Não se cortam massas como fettuccine e espaguete. Então, massas longas, né? Não deve ser cortada. Ela deu lá aquele truque de enrolar da borda, né? Você até comentou que o italiano já enfia o garfo no meio logo, né? E o apoio da colher também pode ser utilizado para facilitar aí na hora de enrolar. A mão que leva o alimento à boca, isso é importante, não se deve curvar o corpo para alcançar o garfo ou a colher, né? Como está nessa imagem, a pessoa quase com a cara dentro do prato.
Também não se deve gesticular com os talheres na mão. Ela falou isso também na aula passada, né? Como se fosse uma guerra ali de talheres. O guardanapo deve ficar no colo durante toda a refeição, né? Mais uma vez, está um pouco repetitivo, mas é porque as pessoas têm muita dúvida com relação aí ao guardanapo. E ao término da refeição, os talheres devem ser colocados sobre o prato. Aí tem as posições, que eu vou depois voltar lá acima, as posições que a gente coloca o talher, tá? Agora, conduta à mesa. O que fazer durante a refeição se preciso sair para ir ao banheiro? Ou se eu tenho que atender o celular, né? Não está presa ali na cadeira de forma que você não possa sair de jeito nenhum. É só saber como conduzir nestes casos, né? Então, com licença, volto logo. Essa é a melhor saída para quando se precisa ir ao banheiro no meio de um jantar. Sempre discreto, peça licença à pessoa que está do seu lado, tomando cuidado para não interrompê-la se ela estiver falando, né? Não precisa fazer a pessoa parar de falar. Licença, levanta e sai para, né, para fazer aquilo que você precisa fazer, se for no banheiro ou falar no celular, mas evitar também de ficar levantando, se não for por um motivo que realmente seja necessário, né? E isso também é importante. Tem gente que acha que tem que falar com todo mundo na mesa. Gente, vou ali no banheiro. Não, é discreto, só com a pessoa que está do lado, tá? Se você engoliu acidentalmente um caroço de azeitona ou uma espinha de peixe, ela falou disso também, né? Para tirar da boca discretamente, com a ajuda do garfo. Se sentir que vai sufocar, não existe pedir socorro. Até com essa questão da ajuda do garfo, ela colocou, no caso do caroço de azeitona e da espinha de peixe, com a mão mesmo, né? Com a ajuda aí do guardanapo, guardar ele lá no guardanapo e chamar, depois entregar para o garçom discretamente. Né? Porque as pessoas têm muitos instrutores de etiqueta que ensinam assim, tudo que vai para a boca com a mão, sai com a mão. Tudo que vai com o talher, sai com o talher. Mas, em alguns casos, isso é questionado, como nesse exemplo, tá? Não precisa tirar com garfo, né? Igual ela pegou o exemplo do carocinho de azeitona, você vai pôr ele no garfo, aquele negócio cai, faz mais bagunça, chama mais atenção, que talvez se você tirar de outra forma, tá? Aí, tá a manobra, né? No caso de você, da pessoa estar sufocando e tal, para ajudar, né? A gente faz em criança também, que é essa pressão aqui debaixo da costela para ajudar aí a desobstruir, né? Tem gente que acha que é brincadeira, mas no caso de ter alguém sufocando, é importante saber como proceder. Geralmente, os garçons recebem treinamento da manobra para que possa fazer corretamente, porque é muito comum ter, né, criança que engasga e tudo dentro de um restaurante e ninguém da família sabe fazer a manobra de remo, tá? Então é importante que o garçom daí tenha essa orientação para socorrer rapidamente aquela pessoa. Não dá para segurar o espirro. Espirro é uma coisa também que as pessoas ficam sem saber como conduzir, ainda mais se vem uma crise, né, de espirro, a pessoa fica toda sem graça. É lógico que a gente não deve ficar espirrando, tossindo na mesa, a pessoa quando fica engasgada por muito tempo, isso é desagradável mesmo. Se você entrou numa crise dessa, o melhor é sair da mesa, mas se não tiver jeito de fazer isso, né, antes de levantar e conduzir e ir até o banheiro, tem aí essa questão de fazer uma conchinha sobre o nariz, né, tentar evitar o barulho, né, para que isso não chame atenção, para que não fique uma coisa a incomodar as outras pessoas, tá? Caso seja imprescindível suar o nariz durante a refeição, procure fazer o mínimo de ruído e cubra a mão direita, que estará com o lenço com a esquerda. Então, assim, é uma coisa que não se deve fazer, na verdade, é suar o nariz na mesa, né? Se puder ser, jamais melhor. Mas, em último caso, faça sempre, é sempre assim, porque a gente não consegue evitar mesmo, fugir do controle, tente ser o mais discreto possível, tá? A não ser no caso de estar engasgando, aí você chama o socorro, porque, né, não vai ficar ali fazendo pose e correndo risco. O que só deve ser feito no banheiro, palitar dente. Tem gente que acha que é uma coisa normal, né? Principalmente self-service, a gente vê muito que fica na mesa, a pessoa pega o palito e já vai assim,
Tem as pessoas que ainda vai fazendo assim, chupando o dente, que é horrível, né? Então, se tiver muito incomodado, pede licença, vai ao banheiro, usa o fio dental ou usa o palito, se for o que tiver disponível lá, e resolve o que está te incomodando ali, retira. Assoar o nariz também, né? Só no banheiro, a gente viu ali casos de exceção e, né, última instância. Retocar a maquiagem também é muito feito. Tem gente que pega o estojinho, vai passando batom e vai retocando a maquiagem na mesa. Isso deve ser feito sempre no banheiro. É bom evitar algumas posturas aqui, né? Como, por exemplo, coçar a cabeça com os dedos ou algum objeto, examinar cuidadosamente a pele ou os dentes no espelho, né? Deixar as alças do sutiã aparecendo, arrastar o sapato quando anda, roer ou lixar as unhas, colocar caneta, lápis ou outras coisas na boca, sentar-se de pernas abertas, mastigar chicletes, pentear os cabelos ou retocar a maquiagem em público, colocar os cotovelos sobre a mesa, apenas os punhos apoiam-se sobre ela. Esses itens aí do sempre bom evitar é o que a maioria já sabe, né? Que já é ensinado para a criança assim que é falta de etiqueta desde pequenininho, né? Que são coisas que a gente não faz na mesa, né? Se você fizer na mesa de casa, a mãe já fala, oh, menino, faça não. Então já é mais comum, mas ainda assim, né? Tem gente que esquece. Quando só a mão direita está ocupada com o talher, a esquerda permanece com os punhos apoiados sobre a mesa. Evitar ficar brincando com os talheres, fazendo desenho, né? É, enfeites que estejam na mesa, você ficar brincando com isso, aquilo ali tem um lugar dele, né? Tá todo bonitinho, tudo certinho, como a gente viu, e é só para fazer a função mesmo ali e voltar para o mesmo lugar. Não sobre a sopa para esfriá-la e nem faça ruído ao tomá-la. Esse não sobre a sopa para esfriá-la foi quase um trava-línguas, né? Mas é uma coisa que as pessoas também fazem errado. Aí você pode mexer com o talher para ajudar a esfriar mais rápido, né? Mas geralmente a sopa já vem numa temperatura que já vai caindo, essa temperatura né, da cozinha até a mesa, e você pode aguardar também um pouquinho para depois começar a tomar, tá? Em caso de cerimônia, não se recusa o alimento oferecido. Dosa-se a quantidade ao mínimo, caso não seja do agrado, né? E também quando você vai fazer, né, uma recepção, é bom perguntar, ela falou disso também, né? Você vai ser anfitriã, é de bom tom perguntar às pessoas que vão, né, nesse evento, o que elas gostam, né? Quais são as suas preferências para evitar esse tipo de cena, que principalmente jantares familiares, almoços familiares, que a gente vê muito, né, esse tipo de acontecimento, que geralmente quando é um restaurante, cada pessoa pode pedir o seu prato, o self-service tem, né, nesse formato também, a pessoa vai lá e escolhe, qualquer dos formatos, né, que a gente tem um menu que pode, que oferece ali opções, a pessoa pode pegar o que ela gosta, né, e não precisa estar pedindo aquilo que ela não gosta. E quando é festa, geralmente se pensa, né, na elaboração do menu, casamento, formatura, aniversário grande, né, com o maior número de pessoas, se pensa em oferecer opções nesse cardápio que atenda ao maior número de pessoas. Então, vai colocar ali coisas que são fritas, coisas que são assadas, coisas que têm carne, coisas que são vegetarianas. Hoje em dia, às vezes, coloca coisas sem lactose, né, coisa agridoce, né? Tem um mix ali de oferta para que a pessoa possa escolher. Agora, quando é alguma coisa mais informal em casa, às vezes as pessoas esquecem disso, de ter essa preocupação prévia de estar perguntando às pessoas que vão na sua casa, né, o que ela gosta de comer, suas preferências, ou, né, se quiser já perguntar de maneira, né, também direta, o que a pessoa não gosta, ou então até mesmo falar o que está pensando em fazer e perguntar se a pessoa gosta daquele tipo de prato. Apesar que essa última opção é pior, porque às vezes a pessoa fica constrangida, mesmo se você perguntar e fala que gosta, e no fundo não gosta. É melhor mesmo perguntar antes as preferências, né? Porque aí chega na hora, quantos casos que tem, né? A pessoa vai levar a namorada para jantar na casa dos pais, vai levar
Foi almoçar na casa do X, chegou lá, fez uma muqueca de peixe, a pessoa não gosta de peixe. Ou chegou lá, a pessoa fez um prato, às vezes até caro, elaborado, e a pessoa não gosta daquilo, aí tem que fazer isso, né, para ficar de bom tom, não ficar como não soar como deselegante, uma ofensa à pessoa que fez, colocar o mínimo possível e comer, mas a gente pode evitar esse tipo de situação, né? Não prove o cafezinho ou outra bebida com a colher para ver se ela está quente ou bom de açúcar. Sempre a gente vai com a boca para fazer essa experiência, né? Então, se está quente pelando, pela alça da xícara a gente já percebe isso, né? Dá um tempinho, pode misturar com a colher, como eu falei, mas na hora de beber é a xicrinha direto na boca. Não faça ruídos com os talheres no prato. Tem gente que fica esperando a comida e mexendo aquele talher ali, que vai dando até uma agonia na gente, né? Ao levar o copo à boca, limpe os lábios com guardanapo. Já falamos isso também. Não afaste o prato quando terminar a refeição. Isso é outra coisa muito comum. As pessoas acabam de comer e tira o prato, coloca para frente, coloca para o lado, empilha os pratos. Não é assim que deve ser feito. Você deixa o prato, posiciona o talher conforme a gente vai ver aqui hoje, e aí aguarda que o garçom venha retirar. E quando é um restaurante mais informal, que às vezes a gente tem que ficar chamando o garçom, você chama ele, por favor, poderia retirar o prato? Eu já terminei, né? E aí ele vai retirar o prato, não é você que tem que ficar deslocando esse prato, fazendo aquela confusão na mesa, tá? Aí tá falando da questão dos talheres, né? E taças numa mesa completa, a gente ter, né? Saber como mexer com isso, essa questão das disposições que a gente começou a aula falando, é muito importante. Usar pela ordem de fora para dentro. Aí nós vamos agora voltar. Deixar. Vamos ver se retorna. O Alexandre saiu, caiu aqui, tá tentando voltar. Vou fechar aqui o áudio enquanto aguardo ele retornar. Parece que a internet dele tá ruim.
Oi, Alexandre. Enfim, nossa, Estava admitindo, mas que não dava certo. nossa, a criança nasceu e eu não estou conseguindo entrar. E eu, como estava lá no slide, eu nem vi onde que você parou. Falando, É, falando. nossa, peraí, deixa eu tentar lembrar aqui. Não lembro, eu também não lembro. Eu vou abrir aqui o material Tá. de novo para a gente ver. Nossa, a internet realmente tem hora que ela dá um apagão, viu? É, E eu tô só com o celular, dados móveis. Eu tenho bastante giga, eu tenho 300 gigas, mas só que a internet da Oi é muito lenta. peraí que deu errado aqui. Mas eu tô vendo aí o slide. É esse aqui, tá vendo agora? A posição dos talheres do prato. Isso. Eles falam que tem uma língua oculta aí dos utensílios, né? Algumas não são utilizadas, não, mas outras realmente fazem uma comunicação, né? Essa questão, por exemplo, da pausa, é no sentido que a gente sempre deve descansar os talheres dentro do prato, evitando colocá-los aqui na mesa. Eu Então, aprendi que você colocava a faca da pontinha assim do lado de em fora, um pouquinho cima para dentro, o garfo também, para a também. pessoa servir. Só que eu aprendi errado. Não, você pode pôr os dois. Como? Você colocar o garfo assim, de pendurado na pontinha e a faca pendurada na outra lado, do outro lado. Não, tem que ser. Esse pode até ser mais inclinado para dentro, na verdade, a pausa. Né? O talher mais para dentro aqui, ou a faquinha aqui em cima, no caso, se for repousar só a faca, tá? Esse esperando o segundo prato aqui, pode, pode utilizar, mas não é muito utilizado. Quando você termina, né? Você coloca, tá satisfeito? Você coloca sempre nessa posição, né? Ou assim, ou de lado, que eles falam que é aí uma maneira de comentar que estava muito bom o prato e lá na cozinha eles perceberem isso, mas nem todo lugar tem esse conhecimento. Agora, esse de que os talheres juntos, né? O garçom minimamente treinado já consegue saber que você está satisfeito que ele pode retirar, né? Então não precisa muito utilizar esse aqui de cruzar, não, porque ele vai retirar esse prato e vai vir em sequência com o próximo, tá? Agora, esse aqui que eles falam que não gostei do cardápio, né? Não só tem essa interpretação, como não deve ser utilizado nunca. Não é de bom tom a gente, mesmo se não tiver gostado, cruzar os talheres assim, não, tá? Aqui mais uma montagem, mais um exemplo de montagem de mesa, agora usando as questões dos tipos de refeição, né? Do café da manhã, que vai ter o pratinho com a faca, a faca e o garfo, guardanapinha geralmente, né? Triangular assim, a colherzinha para tomar um iogurte, a xícara, e aí o potinho com pão, manteiguinha. O almoço também, que geralmente vai ter aí a composição de 2 talheres para salada, né? E para refeição principal, ou pode ser também com relação a sobremesa, mas aí a sobremesa sempre vem acima, tá? Jantar europeu, formal, aí já entra naquela montagem que a gente já falou várias vezes, no vídeo falou, no início da aula eu falei de novo, e banquete ou brunch, tá? Esse aqui é o que a gente começou na aula de hoje, é porque eu deixei para o final essa parte da linguagem dos talheres, e aí eu vou passar aqui rapidinho, você me fala o que que você não pegou. Peraí. Né? Os tipos que a gente começou falando. Aí estava nas atitudes. O negócio do batom, você tinha falado o negócio do batom, que a mulher. Tem mulher que vai pegando a taça e marcando, parece que gosta Isso. de ver a taça toda com a boca dela. Aí esse aqui do prato de macarrão, você viu? Vi.
Acho que foi mais ou menos por aí que caiu a internet. Conduta à mesa. Quando precisa ir no banheiro e tal, você viu? Ah, é, você falou, precisa avisar para todo mundo. Avisa a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, né? Da manobra, Aham. espirro, O espirro? é. O espirro põe a mão na boca, né? Espirro você deve sempre espirrar no banheiro, né? Ou suar o Ah, você nariz. fala suar o nariz. É. Mas Ah, se não tiver não, com como certeza, suar o espirrar, nariz não dá para tem que ser no segurar, banheiro. você põe a mão na boca, né? Tenta ali fazer o mínimo de ruído e manter a boca fechada durante o espirro. Uhum. Esses pontos que eu falei E se a todos, pessoa engasgar no restaurante lá com um espinho de peixe, alguma coisa lá, sério, a gente não pode bater nas costas da pessoa, não? aí tem que fazer a manobra de Henle, né? Que é esse processo de apertar aqui abaixo, acima do pulmão, né? Ah, Para que, a que minha avó, uma seja. vez, quase morreu com espinho de sardinha, uma vez. A gente tem esse hábito de bater nas costas, mas não é a melhor maneira para a pessoa conseguir expulsar aquele alimento que está obstruindo. A melhor maneira é aplicar a manobra corretamente. Que eu estava falando que hoje em dia muitos garçons já são treinados, justamente porque às vezes a gente não sabe como proceder, né? Quem está junto. Gente de E aí, restaurante que tem peixe, né, crustáceo, ele sim, já deve estar já calejado com isso, né? já, verdade, com certeza. Os outros pontos aqui que eu falei que você perdeu, a gente vai Hum. voltar para o videozinho agora, aí algumas coisas são repetidas, a gente vai pegando lá, tá? Uhum. Peraí, deixa eu ver aqui que não tá aparecendo. Achei. Organiza-do. Seu delivery pode ser mais inteligente do Tá que isso. escutando? Com o Smart Delivery, a cidade toda está Boa, de seus olhos. Tá vendo também, né? boa. Maior, passar manteiga como se fosse Aquela um mulher de arroz novo, branco, né? né? É a Fazer, continuação, não é um tá? café da manhã, é uma Vai falar situação algumas coisas que eu formal. falei e Isso vai é válido abordar para um café novas da manhã, coisas. onde a gente vai fazer um sanduíche. Deixa eu ver se o documento Mas já nós tá. estamos falando de uma situação formal. Caroço de azeitona, socorro, tem gente que fica em pânico por causa de um simples caroço de azeitona. Como é que eu tiro isso da Que a gente boca? já falou. Essa parte aí eu vi na aula passada. Causando ânsia, né? Ir até o banheiro pode ser uma situação meio perigosa. Então, se você não vai dar conta de ficar com aquilo muito tempo dentro da boca e quer tirar aquilo, porque também para pegar ela, Isso aqui você né? tira a Para sopa? pegar a sopa sem fazer esse barulho no Passou também. prato. Deixa eu localizar. Vindo de apoio e vamos tirar a carne de dentro da barriga da lagosta e esqueça as patinhas. Ah, não, esse aqui da lagosta ela não tinha falado. Que eu vou levar à boca e não o garfo do fondue que vai parar dentro da panela de novo. Frutas. É muito possível comer frutas com garfo e faca, inclusive descascar essas frutas. Né? No jantar formal, dificilmente vão te dar uma fruta para descascar, mas se acontecer isso em alguma situação, é possível descascar com o garfo e com a faca, sem utilizar as mãos, descascar a fruta segurando na mão. Uma manga, por exemplo, faz uma lambança louca. Então, como é que eu vou fazer? Espeto, apoiando aquela coisa toda de apoiar a faca É de muito servir de difícil, apoio para né? poder De ter espetar. fruta com Faço uma casca. cruz, tiro o primeiro quadrante da casca, depois tiro o segundo A quadrante, gente vai vou ver assim, virando, tiro o às vezes terceiro no quadrante, café da manhã, o né? quarto quadrante, No viro hotel. do outro lado que está com a casca, faço o mesmo processo, quarto em cruz, tiro os quadrantes todos e aí eu vou cortar essa manga
e vou comer com garfo e faca sem ter que utilizar as mãos. Se você não quiser perder a namorada ou perder o emprego, porque manga escorre tudo, né? Então é possível comer todas as frutas com garfo e faca para não ter que comer com as mãos. As frutas que a gente poderia comer com as mãos seriam as frutas em cacho, uva, cereja, que aí sim a gente pode pegar com as mãos e comer. Camarão. Camarão é complicado. Por exemplo, camarão com casca. Ele é muito fácil de voar. Por quê? Se a gente não tiver o cuidado na hora de espetar esse camarão, ele com certeza ele vai voar. Porque só tem um espacinho ali para espetar quando o camarão é com casca, que é a barriguinha dele. Então a gente vai virar esse camarão apoiando, sempre utilizando a faca como apoio, e espetar devagar, para ele não voar. Espeta devagar na barriguinha e vai tirando a casca dele para poder comer. Assim como o camarão, que a gente vai comer com garfo e faca, um camarão com casca, a lagosta também nós vamos comer com garfo e faca. Nós não estamos numa praia para comer a lagosta com as mãos, o camarão com casca com as mãos. Vamos utilizar, apoiando sempre a faca aqui, servindo de apoio, e vamos tirar a carne de dentro da barriga da lagosta e esqueça as patinhas. É possível comer a lagosta o que for possível. Patinhas, esqueça, que aí você vai ter que utilizar as mãos. Você não está na praia, não está à beira da piscina. Então, coma lagosta com garfo e faca também. É possível até, em alguns restaurantes, que a gente peça essa lagosta já pronta para ser consumida aqui na mesa. Alguns garçons até oferecem. Quer que ela venha sem a casca? Peça para facilitar e descomplicar tudo. Se não, você vai ter que utilizar a tal lavanda, se for comer a lagosta com as mãos. A lavanda que é uma tigelinha com água, uma rodela de limão, como eu já falei, ou uma pétala de rosa, tal. Vai lavar a ponta dos dedos, vai enxugar no guardanapo, que está aqui no colo, mas vai fazer uma sujeira louca e a gente está falando de uma situação formal. Então, coma com garfo e faca também a lagosta e o camarão. Self-service. Ai, meu Deus, quantos erros a gente comete no self-service. São muitos, 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 muitos. Normalmente, a maioria das pessoas come num restaurante desse tipo, um restaurante aquilo, um self-service, e a gente vê a loucura que é. Furar a fila. Um dos erros comuns hoje, que a gente vê que sempre tem alguém querendo Mata a furar a gente de fila. raiva. Faz cara de que não está entendendo nada e tenta passar na frente da gente. Sem chance, não fure fila. Dê preferência aos idosos. Por que não dar preferência aos idosos? Se eu estou na fila e tem um idoso aqui atrás de mim, eu posso muito bem dar preferência para esse idoso. Seria educado da minha parte, de todos nós, dar preferência aos idosos. Pessoas que estão na fila e invadem o espaço de quem já está à mesa. Quem já não viu isso? Eu estou, vamos supor, sentada já na minha mesa e a fila se forma ao lado da minha mesa. A área de circulação onde a fila se forma é ao lado da minha mesa. Então, nessa situação, muito cuidado para não invadir o espaço de quem já está aqui à mesa. Tem gente que vai invadindo tanto e que às vezes quase senta em cima da nossa mesa ou fica tão em cima que constrange e tira os movimentos de quem já está à mesa, sentado à mesa. Muito cuidado, então, para não invadir o espaço. Dê uma distância razoável para deixar a pessoa que já está sentada à mesa à vontade e sem estar incomodando nisso. Ainda nas filas, agora o tópico falta de higiene, que são as pessoas que estão próximas às travessas agora, não próxima à mesa, como eu tinha falado anteriormente, mas próximas às travessas, estão falando, estão tossindo, em cima, espirrando, né? Em cima das travessas que todo mundo vai se servir. Algumas mulheres ficam mexendo no cabelo, pode cair cabelo em cima das travessas. Então, tomar cuidado com isso na hora que a gente estiver se servindo, para não fazer esse tipo de coisa. Mangas de roupas também. Às vezes a gente vai servir mulheres com uma manga mais molengona, maior aqui, mais larga, e vai servir, a manga entra, ou a ponta do blazer, ou a bolsa esbarra. Então, ter esse cuidado para que a gente não faça esse tipo de coisa de
colocar coisas que não tem que ser colocadas dentro da travessa de comida que todos vão se servir. Ainda sobre falta de higiene, pinça para pegar salada, aquele pegador de salada. Algumas pessoas pegam a salada, quer dizer, está com a mão aqui, pegando a salada, se servindo, e na hora que vai levar essa pinça de volta para a travessa de saladas, coloca essa parte aqui em cima das folhas. Está errado. É uma falta de higiene. A mão dessa pessoa está limpa? Ela foi ao banheiro? Quais são os hábitos de higiene dessa pessoa? Foi ao banheiro, lavou as mãos? Como é que é? Quer dizer, eu não sei se ela tem bons hábitos ou não. Eu não tenho que adivinhar isso. Então a pessoa pega a pinça de salada, se serve e depois põe essa parte que ela teve contato com a mão dela em cima das folhas, né? Então não é por aí. Sempre tem um álcool gel nos restaurantes. É importante que a gente use esse álcool gel antes de se servir, que isso além de ser melhor para a gente, né? Uma situação de maior higiene, também vai dificultar a contaminação dos talheres que a gente vai estar usando. Então, o álcool gel é uma boa saída No para cenário atual, né, higienizar as mãos. pesado. Outros erros que a gente comete quando a gente vai se servir num self-service. Primeiro, a quantidade de comida. Pode ficar muito estranho, porque a gente está morrendo de fome, pode acontecer isso. Ai, que delícia é isso, vou pôr um pouquinho desse, um pouquinho daquele outro. Quando Eu termina, falei, o prato está uma isso montanha, comigo quando era né? Um visual assim de muita comida e às vezes com alimentos que não combinam, estão ali misturados, feijoada, estrogonofe, macarrão, farofa. Então, tomar cuidado com a quantidade e com a combinação dos alimentos. Na hora de repetir a comida, vamos supor que eu comi uma quantidade tal e eu não estou satisfeita e eu quero comer mais. Muita gente faz o quê? O prato está usado, está sujo, sai com esse mesmo prato e vai se servir novamente com esse prato todo já usado e lambrecado. E está errado isso. Por quê? Primeiro, o fato de eu estar andando próximo e as outras pessoas verem esse prato já vai causar nojo, porque o prato já está usado, sujo, né? Não é por aí. E na hora de me servir também, é muito comum que a gente faça o quê? Vai se servir na travessa, faz isso e encosta às vezes a colher que é da travessa no prato. Se o prato está sujo, quer dizer, eu estou contaminando isso. Então, na hora que vai repetir, deixa esse prato aqui, o garçom vai se encarregar de tirar esse prato usado daqui, levanta e começa o processo todo de novo. Pega um novo prato, se serve pela segunda vez com um prato limpo e volta para a mesa e come de novo. Alguns restaurantes não têm a troca dos talheres, né? Vamos supor, se eu for repetir a comida, eu usei, comi, emparelhei aqui os talheres, né? E o garçom vai levar só o prato e os talheres não. Então, alguns restaurantes não utilizam a troca dos talheres, só dos pratos. Nesse caso, a gente pode fazer o quê? Eu vou colocar os talheres, terminei de comer e eu quero me repetir, eu quero comer mais. Então o guardanapo estava aqui, eu vou pôr ele aqui em cima da mesa, tomando cuidado para cobrir, né, o que já foi falado. Vou pôr esses talheres que eu vou ter que utilizar novamente em cima do meu guardanapo. E a dica boa nisso é que eu posso depois cobrir, depois que eu coloquei em cima, eu posso cobrir para evitar que vá mosca, mosquito, alguma coisa assim nos talheres até que eu vá me servir e volte. Pode ser que alguma mosca pose nesses talheres. Então, se os talheres não forem trocados, eu coloco em cima do meu guardanapo. Tá? Restaurante simples, mais simples, às vezes acontece de não trocarem os talheres. Coisas que devemos fazer só no banheiro. E é só no banheiro mesmo. Palitar os dentes, primeiro lugar. Se eu tenho um paliteiro na mesa, eu vou ficar olhando para ele, ele vai ficar olhando para mim, mas eu vou imaginar que aquilo é uma miragem, aquilo não existe. Por um motivo muito simples. Eu vou pegar um palito para palitar os dentes quando eu ainda estou à mesa e eu estou tirando restos de alimento, né? Mesmo que eu seja educadinha e faça uma cabaninha para tirar os alimentos dali que estão entre meus dentes, as pessoas que estão ao meu redor estão imaginando o que está acontecendo. Então, palitar os dentes é só no banheiro.
O fio dental é a mesma coisa. Eu já vi gente usando fio dental sentada à mesa ainda de uma churrascaria Né? e usando fio dental sem a menor vergonha. Pelo amor de Deus, isso é um horror. Fio dental é só no banheiro também. Tem gente que usa até no carro. Quem já não viu isso? Eu já vi algumas vezes, né? Parado no sinal de trânsito, a pessoa pega e está lá passando fio dental dentro do carro. Dá nojo, né? O carro é dela, tudo bem, eu posso virar, mas numa mesa é sem chance. Pegue e vá resolver o seu problema no banheiro. Tirar aparelho ortodôntico, a mesma coisa. Tem gente que tira aparelho ortodôntico sentado à mesa, sabe? Tira, ainda sai uma babinha e põe lá num guardanapo ou numa caixinha, sei lá onde é que vai pôr esse aparelho. Tire aparelho, também vá ao banheiro para tirar esse aparelho ortodôntico. Assoar o nariz, outra situação. Não se assoa para nós, né? Aqui no Brasil, a cultura aqui desse lado, assoar o nariz é muita falta de A educação. gente já Assoar mesmo daquela de sair até o cérebro, junto, de tanta força que se faz. Não se assoa o nariz. Pega um batom, passa, espelhinho e tal. Não, isso também deve se fazer só no banheiro. Aliás, após as refeições, a gente tem que ir ao banheiro. As mulheres que querem colocar maquiagem e homens e mulheres têm a obrigação de ir ao banheiro, escovar os dentes, pelo menos tentar escovar os dentes, porque escovar os dentes após comer pode evitar o mau hálito, mas às vezes não é possível escovar os dentes. Pelo menos faça um bochecho, né? E veja se está tudo ok. Porque quem já não se deparou com a situação de estar falando com alguém, conversando, né? E essa pessoa não foi ao banheiro fazer uma vistoria, fazer um bochecho pelo menos, e tá com uma bela casca de feijão aqui no meio do dente, ou uma couve, ou uma folhinha de não sei o quê, e você tá falando com a pessoa e ela tá com aquilo ali porque ela não foi ao banheiro fazer a vistoria se está tudo bem ou não. Então, vá ao banheiro e faça essa vistoria. É o mínimo que a gente tem que fazer. Fazer um bochecho e ver se está tudo bem. E mulheres, retoquem a maquiagem no banheiro. E nessa situação que eu acabei de falar, se você está conversando com uma outra pessoa e essa pessoa está com uma casca de feijão, uma couve, uma folha qualquer no meio dos dentes, você avisa ou não avisa essa pessoa? Lógico que você avisa. Se ponha no lugar dessa pessoa. Vamos supor que eu estou ali falando com alguém e estou com uma casca de feijão que eu não sei, que eu estou com essa casca, e depois quando eu vou ao banheiro eu vejo que eu estava com essa casca de feijão e eu ia falar, nossa, a pessoa viu, que chato, e não me falou, dá a impressão que o outro está ali, sabe, fazendo hora com a nossa cara, né, fazendo uma gozação, é muito. E o pior, eu já tive uma situação dessa que eu falei com a pessoa e ao invés da pessoa, né, ia levantar até o banheiro para verificar e tal, ela fez assim e comeu, né? Aquela casca de feijão que estava no dente, que também é muito feio, né? Aí você fica assim, nossa, não sei para que eu fui falar, né? Então são situações que às vezes a gente se depara e que é importante saber como agir. Muito constrangedores. Então avise de maneira delicada, não vai falar, ó, tem uma horta nascendo no meio dos seus dentes. Não, fale, olha, seu dente tá com uma sujeirinha. Pronto, de maneira natural, né? Seu dente está com uma sujeirinha e pronto, é o que basta. Erros sem perdão, 100 anos de prisão. Esses são fortes. Tire as crianças da sala. Punhos apoiados na mesa, tudo bem, o máximo até aqui. Jamais os cotovelos, esse sem chance. Erro sem perdão, 100 anos de prisão. Cotovelo jamais em cima da mesa. Outra situação, algumas pessoas que comem pondo o braço aqui em cima e vão comendo, apoiados aqui. Dá a impressão que você está querendo proteger a comida, essa comida é minha, ninguém pega. Então, jamais o braço também é apoiado, não são só os cotovelos, o braço também não.
Atravessar o braço na frente dos outros. Vamos supor que eu queira pegar o azeite que está do outro lado, eu vou e atravesso aqui na frente do outro, por cima do prato dele. Não, tá errado. Eu peço para a pessoa, por favor, você pode me passar o azeite? Aí ela me passa o azeite. O esfomeado, aquele que enche a boca com muita comida, fica com a boca cheia, dá a impressão que está morrendo de fome mesmo, e o aspecto também fica muito estranho, aquela boca cheia de comida. Comer depressa demais. Fica muito esquisito, isso incomoda muitas pessoas, né? Fica feio, né? A pessoa que come muito depressa, além de não ser saudável. Então vamos comer com mais calma, comer mais devagar, mas não tão devagar também que demore tanto que todo mundo já comeu num ritmo normal e você ainda está ali no meio do seu prato, né? Tem gente que come muito devagar. E as empresas, algumas empresas avaliam esses profissionais que comem muito devagar como pessoas pouco produtivas. Então, tem esse lance também. Então, vamos tentar comer num ritmo que seja saudável, devagar, mas não tão devagar que incomode, né, as pessoas. Tentar regular essa velocidade aí com os outros e comer num ritmo mais normal. Isso é bacana que a gente tente se educar nesse sentido, de comer num ritmo mais normal. Nem muito depressa demais, que dá a impressão que você está morrendo de fome, incomoda e é feio, e nem tão devagar demais, que vai incomodar as pessoas que estão comendo com você. Outro erro, comer de boca aberta. Ninguém precisa saber o que está se passando dentro da sua boca, porque aí dá para ver. Mas às vezes a gente até fica em dúvida. Estou em dúvida, é batata, é frango, o que tem aí dentro? Coma de boca fechada, sempre. Nunca comer de boca aberta. Ninguém precisa ver o que você está comendo, o que está se passando aí dentro da sua boca. Mastigar com excesso de movimentos, né? Tem gente que, além de encher a boca, ainda mastiga com excesso de movimento demais. Tente comer com movimentos sem serem excessos, porque isso fica também muito esquisito. Beber alguma coisa com a boca cheia. Tem coisa mais nojenta que isso? Não, é horrível. Então, vamos supor que eu comi aqui, dei uma garfada, estou com a boca cheia de comida, bebi alguma coisa com alimento dentro da boca. Não. Esvazie sempre a boca antes de tomar. Engula o que você está comendo para depois tomar alguma coisa. Nunca tome alguma coisa com a boca cheia de comida. Isso dá muito nojo. Falar de boca cheia. Outro problema sério. Dá vontade de pedir um guarda-chuva, porque além de eu ver o que tem ali dentro, de eu estar vendo o que tem ali dentro da boca dessa pessoa, porque ela está falando com a boca cheia, a gente não entende o que ela está falando, a dicção fica péssima, ainda corre o risco de voar alguma comidinha em cima. Então, dá vontade de falar, peraí que eu vou pegar um guarda-chuva. Falar cuspindo também a gente tem vontade de pegar um guarda-chuva. Tem pessoas que têm esse hábito de falar cuspindo e é sem chance da gente ficar perto de uma pessoa assim. A gente vai se afastando, porque mesmo que ela não esteja com comida na boca, falar cuspindo é muito complicado para quem está conversando com essa pessoa. Isso também é um erro sem perdão, 100 anos de prisão para quem fala cuspindo. O poste, ficar em pé ao lado de quem já está comendo, ao lado da mesa de quem já está sentado à mesa e comendo. Isso incomoda muito, né? A pessoa está aqui comendo e o outro está aqui em pé, ou olhando, só esperando terminar de comer, ou falando, né? Na hora que está falando pode estar voando algumas gotinhas de saliva ali no prato de quem está já comendo ali. Então não faça isso, é constrangedor demais para quem já está sentado à mesa comendo e alguém ficar ao lado em pé, ou olhando ou falando. O poste, elimine. Pessoas sem noção, sem higiene, porquinhas mesmo. Está cheio de gente que vai ao banheiro e não lava as mãos. Ou gente produtiva demais, que quando para no sinal de trânsito, enquanto o sinal não abre, está ali fazendo uma limpeza incrível, né? Limpando o nariz com toda a vontade, fazendo uma faxina geral. Como é que a gente vai saber se a pessoa tem bons hábitos de higiene ou não? E aí vem cumprimentar a gente que já está sentado à mesa? Não, sem chance. Isso é um erro incrível que a gente pode cometer. Se você chegou num lugar
encontrou um amigo que já está sentado, já está comendo, você pode ir até ele para cumprimentar essa pessoa, mas fale para ele, fica à vontade, não levanta não, só vim aqui te dar um oi e vai, sai, não estenda a mão para essa pessoa, porque deduz-se que essa pessoa já lavou as mãos para sentar à mesa, para se alimentar, e venho eu e essa pessoa não sabe se eu tenho bons hábitos de higiene ou não. Se eu sou daquelas que vai ao banheiro e não lava a mão, se eu sou daquelas que faço faxina, né, no sinal de trânsito, enquanto o sinal não abre, que eu estou lá limpando o nariz. Então, nunca deixe a pessoa em dúvida, ela não tem obrigação, a bola de cristal dela está quebrada. Erros inocentes, quase meigos. Mesa não é armário. Não vale sentar à mesa e ir colocando bolsa, chave, carteira, pasta, celular. Não. Primeiro que eles vão ocupar um espaço que já está todo aqui organizado, como a gente viu lá no Noções Básicas. Existe todo aqui uma situação de divisão, de aproveitamento do espaço. Não há lugar para outras coisas, sem contar que é falta de higiene. Muita gente hoje está fazendo, como exceção, colocar o celular à mesa, em sinal de evolução dos tempos. As mães que trabalham, que são mulheres de negócios e que têm almoços e jantares de negócio, mas o filho está doente em casa, ou está esperando um homem, não é só, né, em situação das mulheres, ou um homem que também está esperando uma ligação importante para aquela reunião que está acontecendo naquele almoço de negócios, por exemplo, mas isso não é saudável. Pode-se muito bem colocar o celular no colo e deixar ele no modo vibrar, que você vai sentir, até mais seguro, você vai sentir a hora que ele tocar. Então, essas coisas todas em cima da mesa mostra que é uma situação que não é bacana, porque é uma falta de higiene. O celular a gente está pegando nele toda hora, vai colocar em cima da mesa. Então, não é educado colocar o celular por esse motivo. Outra coisa também, aproveitando em falar em celular, numa reunião, por exemplo, como eu citei, né? Eu estou numa reunião de negócios e eu preciso atender um telefonema que é importante, que eu estou esperando. Então, eu aviso, é educado que eu avise as pessoas que estão participando dessa reunião comigo que eu estou esperando uma ligação e que eu vou atender, eu vou precisar atender o telefone, né? Então, eu vou deixar ele no modo vibrar e, na hora que tocar, eu vou pedir licença e vou me levantar e vou falar longe, né? Distante da mesa, se esse assunto não tem a ver com a reunião. Se for um assunto que tem a ver com a reunião, eu posso até continuar sentada à mesa e falar ao telefone junto, perto das pessoas que estão participando, já que o assunto tem a ver com esse almoço que está sendo uma reunião junto. Mas não esqueça de falar baixo, porque a gente, quando está ao celular, a gente esquece e fala alto e as pessoas que estão ao redor, nas outras mesas, elas não precisam saber o que está se passando, elas não precisam saber da nossa conversa, participar da nossa conversa. Então, ou atenda separado, ou se tiver que atender, junto ali das pessoas à mesa, fale baixo, sempre. E por falar em falar baixo, não se esqueça, porque tem umas pessoas que são assim muito invasores, são o falante, o dono do pedaço, invasores do espaço, que falam muito alto, às vezes tentando parecer simpáticos, extrovertidos, mas só que não, né? É muito chato isso, a pessoa falar muito alto e invadir o espaço de outras, ou de outras que estão em outras mesas, ou no ambiente, seja qual for o ambiente, às vezes num show ou num teatro, é comum que a gente encontre pessoas que estão falando alto e atrapalhando ali. Todo mundo tem o direito de ir ao show e escutar a música que quer ouvir, né, que foi ali para isso, ou ir ao teatro e prestar atenção na peça que está acontecendo, ou cinema. Então não seja um invasor de espaço, respeite o espaço de outras pessoas. E às vezes é até necessário, eu faço isso de vez em quando. Peço para a pessoa, eu gostaria de assistir, eu não estou conseguindo, se você puder falar mais baixo, eu peço, porque a pessoa não se toca. Como é que vai ser? É um direito que eu tenho, ela está invadindo o meu espaço, eu posso dizer para ela, com educação e com calma, que eu gostaria de conseguir ouvir, ou gostaria de conversar com as pessoas que eu estou aqui na minha mesa e o outro ali está atrapalhando e a gente tem que estar berrando. Eu falo com educação. Ninguém está livre de engasgar, de espirrar, de tossir.
Então, nessas situações, engasgar, tossir, espirrar, é importante que a gente ponha as mãos na boca para poder proteger e salvar as pessoas que estejam próximas a gente, né? Até o guardanapo pode ser utilizado nisso, para poder não causar constrangimento nem na gente, nem nas pessoas, né, que estão ao nosso redor. Pode voar comida, pode voar saliva. Então, se tossir, engasgar e espirrar, por exemplo, tente salvar as pessoas pondo as mãos na boca ou o guardanapo e peça desculpas. Mais erros involuntários. Às vezes as comidas conseguem voar do nosso prato assim, sem a nossa autorização, com uma autonomia incrível e traçam um trajeto assim todo próprio, que até conseguem atingir o alvo, né? E esse alvo pode ser de repente o prato do vizinho da frente, a roupa do vizinho do lado, pode ser o chão, pode ser um tapete caríssimo, ou pode vir para o nosso colo. E essa seria a situação melhor de todas, né? Que essa comida viesse para o nosso colo mesmo. Mas nem sempre é assim. Às vezes ela pode ir para um lugar que vai causar um constrangimento louco, como as outras situações que eu falei. Nessas situações que podem acontecer, de ir para o vizinho... Tinha paralisado, mas agora voltou. Vizinho, Ah, haja com naturalidade. mas ficou muito tempo Eu paralisado? sei que é difícil, mas pense Ah, que uns isso 2 pode minutinhos. acontecer com qualquer pessoa, né? Qualquer um pode passar por isso, é um erro involuntário. Haja com a maior naturalidade possível, peça desculpas. Se você sujou a roupa de alguém, tente ajudar essa pessoa, né? Você quer ajuda, eu vou te ajudar, ou arranja panos e guardanapos para ela poder se limpar. Se ofereça para pagar a conta da lavanderia, mas pense que isso pode acontecer com qualquer um, né? Então, haja com a maior naturalidade possível e não entre em desespero. E por falar em desespero, às vezes a gente se depara com algum alimento que a gente não sabe comer, né? Como é que eu vou comer isso? Simples, use os olhinhos. Olhe para um lado, olhe para o outro, vê como é que as pessoas estão comendo, copia, faz igual, né? E também, se for o caso, pergunte, fale com naturalidade. Eu não sei como é que se come isso, como é que eu como? Eu não vejo problema algum nisso, de você perguntar como se come isso, eu não sei, simples. Às vezes a gente se depara com uma outra situação que é, por exemplo, uma pessoa chama a gente para jantar na casa dela e o prato que ela nos oferece é um prato que a gente detesta, que a gente odeia, não come de jeito nenhum, né? É função do anfitrião sempre perguntar para quem ele vai convidar quais são as preferências da pessoa, do que você gosta de comer. Você gosta de carne, você gosta de peixe? Ou você tem alguma restrição alimentar, que às vezes as pessoas são alérgicas, né? Se você se deparar com uma situação dessas, pense no carinho que o anfitrião teve para te convidar, no trabalho que ele teve para preparar aquela noite, aquele jantar, né? Então aceite só o que você goste. Se eles insistirem muito, fala que você adora aquele alimento, mas que você tem restrição a ele, que você tem alergia, né? Mas não constranja ninguém dizendo detesto isso, não como de jeito nenhum, porque tem gente que faz isso. Não posso comer isso. Nossa, não como isso de jeito nenhum, não gosto disso, detesto isso. Ou, né? Fica muito chato, a gente esquece o carinho, né? Então não vale a pena constranger ninguém. Pense no carinho, na dedicação que a pessoa teve. E se você é alérgico, avise. É até bacana você avisar, né? Se alguém te convidou para jantar e você é alérgico a camarão, por exemplo. Então avise, olha, ótimo, vou adorar, mas só que tem uma coisa, eu sou alérgico a camarão, não posso comer camarão, né? Então fica mais fácil de você ajudar a pessoa que está te convidando. Quem paga a conta? No mundo empresarial, sempre quem convida paga. Num almoço de negócios ou num jantar de negócios, é essa a regra. Quem convida paga. Mas é bacana se oferecer para dividir, é simpático, né? Quando a conta chega, não, vamos dividir. Não, eu que convidei, eu que vou pagar. Então tá, o próximo eu pago. Mas a obrigação é sempre de quem convidou pagar esse almoço ou esse jantar. Ainda num almoço ou um jantar de negócio num restaurante, peço prato mais caro ou prato mais barato? As pessoas ficam em dúvida em relação a isso. Pedir o prato mais caro
tática que era usada muito no passado, hoje, que era para impressionar, hoje pode parecer arrogância, pode não pegar muito bem. Tem essa sensibilidade. Então, peça um prato de valor normal, um prato de valor médio, né? Porque hoje ninguém mais está esbanjando o dinheiro da empresa, tal. Essa visão fica mais bacana, né? E outra coisa, deixe que o convidado escolha o prato dele. Que tem anfitrião, tem gente que convida para um almoço ou jantar de negócios e leva para um restaurante que ele já conhece e fala, ó, vou escolher um prato para você que é bárbaro. Isso é sem chance. Deixe que o convidado escolha o prato dele. Ele tem que pedir, você pode até dar sugestões, né? Falar, olha, eu conheço esse prato aqui, eu já comi, uma delícia. Você pode sugerir, mas jamais impor. Deixe que ele peça o prato que ele quer. Bebidas alcoólicas durante um almoço ou um jantar de negócios. Muito cuidado com as bebidas. Algumas pessoas ficam alegrinhas, descontraídas demais, outras ficam barulhentas, escandalosas, choronas, deprimidas, né? Outras mantêm o equilíbrio e a sobriedade, mesmo bebendo. Então, se você não consegue manter o controle com bebidas alcoólicas, você não tem esse domínio, então vale a pena não beber. Isso pode atrapalhar a negociação, a avaliação da negociação ou a avaliação que esteja sendo feita ali naquele momento, né? Serve também para puxarem o seu tapete. Algumas pessoas são demitidas porque perdem o controle com a bebida, falam o que não deveriam, riem do que não deveriam. Então é muito complicado. Se você não tem esse controle, não beba, mesmo que seja pouquinho só. E o normal também no almoço ou no jantar de negócios é se beber pouco, não é beber muito, né? Mas tem gente que com pouquinho perde o controle. Então, se esse é seu caso, não beba. E se você realmente não bebe, porque você não tem o hábito, não se sinta obrigado a isso. Diga simplesmente, não, obrigado, não bebo, e isso é um direito seu. Você tem que ser respeitado por isso. Lugar de honra à mesa. Algumas pessoas ficam em dúvida, né? Eu tenho um convidado, ele é de honra, em que lugar que eu coloco, né, esse convidado? Então é simples. Para nós aqui do Ocidente, o lado direito, ao lado direito, da direita do anfitrião é o lugar de honra. Se eu tenho dois convidados, vamos supor, e eu sou anfitriã, eu convidei duas pessoas. Eu posso pôr uma do meu lado direito e outra do meu lado esquerdo. Se é só uma, eu vou pôr do meu lado direito. É o lugar de honra. Já em outras situações, em outras culturas, isso pode mudar. Mas para nós aqui no Ocidente, é dessa maneira que funciona. Agora, se eu tenho dois convidados e eu sou anfitriã e tem outra pessoa comigo que é a co-anfitriã, por exemplo, eu posso pôr um do meu lado direito e o co-anfitrião põe o outro do lado direito dele, se houver. E se é um casal que está convidando, aí vai se colocar o homem à direita da anfitriã e a mulher à direita do anfitrião. Inimigos na mesma mesa. Complicado, enlouqueceu? A não ser que você queira que haja uma briga ou até, quem sabe, um assassinato. Coloque essas pessoas em mesas separadas. Se for um evento, um almoço, onde existam outras mesas, né? Mais que uma mesa. Se não, se for só uma única mesa e esses inimigos têm que estar juntos ali, coloque esses inimigos em lugares o mais afastado possível. Como se virar num almoço à americana? As pessoas às vezes ficam em dúvida. A americana ou buffet, como a gente viu lá no Noções Básicas, é uma mesa que tem várias opções de comida. Ele tem salada, tem carne, tem milhões de opções que agrada a várias pessoas. Então, o que a gente tem que fazer? Os pratos geralmente estão no início dessa mesa, a gente vai pegar os pratos, se servir e vir para a mesa, que geralmente os talheres e o guardanapo já vão estar na mesa. Agora, se não, às vezes acontece de ter a pilha de pratos, a gente pega o prato, se serve e no final tem lá o guardanapo e os talheres e a gente vem e senta para a mesa e tudo bem. E não se esqueça que na hora de se servir, tenha cuidado com a quantidade de comida e com a mistura de alimentos. E na hora de repetir o prato, deixe o prato sujo aqui
e vá se servir novamente pegando um prato limpo, sempre. Como se virar num serviço americano, onde não existe mesa para sentar, só cadeiras ou sofá. Simples, a gente vai fazer o mesmo procedimento, pegar o prato, se servir, talheres, o guardanapo, e vem na hora de se sentar, apoia o prato no colo, deixando o guardanapo também no colo, e simples, a gente tem que comer com o prato no colo, se não existe a mesa para se sentar. Às vezes é comum que a gente tenha que se virar num sofá para poder comer quando é um serviço americano. E se não houver sofá ou havia um lugar no sofá e quando você se levantou para se servir, voltou, alguém já tinha pego o seu lugar no sofá, roubaram o seu lugar no sofá. Aí você vai ter que comer em pé mesmo, né? Vai precisar de mais habilidade, mas dá para comer em pé com o prato, o garfo e deixa a faca apoiada no prato, vai comendo com o garfo. O problema é se tiver que cortar algum alimento, aí vai ficar complicado. Mas, e precisa também, de qualquer maneira, de um apoio para o copo, né? Você vai precisar apoiar o copo em alguma mesa de apoio, em algum lugar, porque aí fica impossível comer com prato e segurar prato, talher e copo e tudo mais. Então, são artifícios que colocam aí, às vezes, no meio de uma situação que a gente tem que aprender a se virar. Precisa de mais habilidade, mas é possível. Não deixe que alguns erros detonem a sua carreira. A postura profissional adequada está ao alcance de todos nós. Afinal, hoje, competência só não basta. Obrigada por ter feito o curso. Muito bom, né? O curso dela é bem, assim, pega tudo. Eu gosto muito que ela aborda assim, todas as situações possíveis, né? E vai pontuando isso, como a gente corrigir, como fazer se não tiver outra alternativa, né? Que a gente possa adotar. E esse curso, final do curso que foi passado, hoje a gente fecha essa parte de introdução de etiqueta à mesa, de introdução de etiqueta com a parte de etiqueta à mesa, onde a gente viu aí os tipos de serviço, como que é a mesa posta, como que deve ser a disposição de talheres, a simbologia desses talheres, né? E também a questão de postura, de comportamento diante de uma mesa, diante de um jantar, seja ele um jantar muito formal ou até mesmo alguns eventos informais, né? Algumas condutas são iguais para todas essas ocasiões e outras são pontuais, dependendo do tipo de evento que que a gente vai participar. E aí, eu vou deixar para vocês, né, um exercício também lá de fixação. Esse vai ser mais um questionário maiorzinho, com uma pontuação maior para ser feito para a próxima semana, tá? Mas já abordando o que a gente viu na aula passada com essa de hoje para fixar esse conteúdo. Alexandre, você Alessandra, Oi. tem como você mandar para mim no Zap? Porque eu não sei se eu vou conseguir acessar lá o é CIA? O da Pitágoras é qual? CIA? Água. Não, CIA, o CIA do Estácio, é. Vou te mandar o O primeiro sistema lá. hoje, tá? Acabando aqui, eu já vou te mandar agora o primeiro, que é o que era para ser entregue hoje. Aí você faz o quanto antes me envia. E assim que eu for subir o outro para o Ava, eu mando para você. Eu te pergunto se você já está tendo acesso e mando, tá? Ah, mas tem como você mandar pelo Zap também? Então, depois que você estiver tendo acesso ao Ava, eu não posso mais mandar. Só enquanto você não estiver tendo acesso, entendeu? Tá. Eu tenho que resolver com a Isabel e com a Renata lá. Tá. Então, aí eu vou te mandar esse primeiro, e aí eu vou conversando com você. Eu devo subir ele amanhã para o Ava. Amanhã, quando eu for subir, eu te pergunto. Se você te falar, não, tá normalizado o meu acesso,
aí eu não te envio o segundo exercício. Se não tiver normalizado, eu te envio o segundo exercício também pelo WhatsApp, tá bom? Tá. E com relação a todas essas regras aí, né? Essas normas de etiquetas que a gente viu fechando aí hoje, a etiqueta à mesa, tem alguma dúvida? Não, não. Ela falou que são detalhes, né? Principalmente jantares, almoços formais, a gente tem que ter a atenção redobrada, né? Sim. Né? Alguns são, assim, coisas, igual eu falei, comportamentos que a gente adota em todas as ocasiões, né? Alguns a gente já, tenho certeza que você já adota e tudo. Outros a gente precisa absorver para estar adotando sempre. E alguns são específicos, né? Em algumas ocasiões exigem mais formalidade, com isso um monte de regras vem junto. Mas na maioria dos eventos acaba que é um padrão assim comum, né, de comportamento que a gente, alguns muito gritantes, outros que a gente precisa absorver, igual eu falei. O que é importante, igual ela falou, entender que isso nunca é uma coisa fútil, né, que na verdade saber, né, conhecer as etiquetas, as normas de etiqueta é algo que sempre vai agregar para gente, né? Saber como portar, ter essa liberdade. Eu acho que ele traz uma liberdade de você estar no ambiente, conseguir, né, estar interagindo ali com as pessoas e sentir aquela pertença. Eu pertenço àquilo ali, eu não tenho dificuldade em estar, né? Ou seja, fazendo a minha refeição, no caso da mesa posta, ou até mesmo como estar me relacionando no bate-papo, na Se portar naturalmente como se fosse um deles lá, né? Uma das sim, pessoas de né? A posição. postura comportamental também, que algumas coisas a gente percebe que que extrapolam, né, a questão da postura à mesa, né? Ela até citou o exemplo lá do teatro, do show, não só naquela situação, algumas outras situações que a gente vai vendo de comportamento, ela é uma regra de etiqueta não só para a hora de um jantar, na hora que está sentado na mesa, mas de convivência, né? Uma regra de etiqueta social, né? Que a gente tem que ter absorvido aí para o ambiente de trabalho, para a nossa rede de convivência. Então, é sempre importante conhecer cada vez mais e estar relembrando, às vezes, algumas que vai no dia a dia deixando para trás. É verdade. Então, assim, hoje a gente encerra por aqui, tá? E aí eu vou passar para você agora no WhatsApp o exercício que já está postado no AVA e amanhã, quando eu enviar ele, eu mando para você também, tá bom? Tá. Deixa eu só te perguntar aqui uma coisa aí. As colombas, em média, uma de 500 gramas, você coloca quantas